Saudações, futuro oficial RM2 da Marinha do Brasil. Eu sou o Tenente Hammurabi Messeder, mais conhecido como Tenente Messeder, e estamos de volta dando continuidade ao estudo do Estatuto dos Militares. Isso mesmo, estamos no nosso vídeo de número 23 e nesse bloco vamos falar um pouco sobre obrigações. Obrigações principais e obrigações acessórias de um militar. Vamos nos preocupar aqui com as obrigações principais e acessórias, principalmente de um oficial. Estamos na seara do artigo 26. Então a gente vai para uma leitura do artigo, o que vai ser importante para a sua compreensão, e depois vamos para um esqueminha gráfico para facilitar o seu entendimento. Na tela temos aqui o artigo 26, que diz que as obrigações que, pela generalidade, ou pela peculiaridade, ou pela duração, ou pelo seu vulto ou natureza, não são catalogadas como posições tituladas em, abre aspas, quadro efetivo, quadro de organização, tabela de lotação ou dispositivo legal, são cumpridas. Eu coloquei essas aspas aqui para separar, no texto não tem, eu só coloquei para poder criar aqui uma quebra, para facilitar o seu entendimento. Então elas serão cumpridas como encargo. E aí esse encargo eu coloquei aqui entre parênteses, por exemplo, o encargo colateral. O encargo colateral, entre parênteses, esse encargo colateral, isso aqui fui eu que inseri para você entender o que é um encargo, e eu já vou explicar o que é um encargo colateral. Incumbência, e aí entre parênteses eu coloquei a relatoria. E comissão, eu coloquei, por exemplo, aqui o oficial de cerimônia. Continuando, serviço ou atividade militar ou de natureza militar. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós, militares, temos atribuições principais e atribuições acessórias, isto é, secundárias, no exercício da nossa função. As atribuições principais estão elencadas em um quadro efetivo na estrutura da nossa OM, ou em um quadro organizacional dentro da estrutura da nossa OM, ou na nossa própria tabela de lotação, ou em algum dispositivo legal. Isso é, você, por exemplo, oficial RM2, vai ser encarregado de alguma divisão, ou será ajudante de um encarregado de divisão. Vou repetir, você como oficial RM2, a princípio, como segundo tenente, será ajudante de um encarregado de divisão, ou poderá até mesmo ser direto encarregado de divisão. E em determinadas situações, que não são raras hoje em dia, um oficial RM2 se torna até mesmo chefe de um departamento de uma OM. E isso não tem sido raro. Então, você tem essa condição de encarregado, ajudante auxiliar do encarregado de uma divisão, ou encarregado de uma seção, ou encarregado, chefe de um departamento, a chefia de um departamento. Essas são atribuições principais que estão em quadro efetivo, quadro organizacional, na tabela de lotação e em dispositivo legal. São suas atribuições principais, mas não vai ficar só com elas. Terá atribuições acessórias. Terá, por exemplo, um encargo colateral. Por exemplo, na OM que eu trabalho, eu sou responsável pela gestão ambiental. Então, além de trabalhar no departamento de orientação educacional e pedagógica da minha OM, eu trabalho no DOEP, eu sou um pedagogo numa escola de formação de militares. Eu também tenho como encargo colateral uma função acessória, uma função subsidiária, a atribuição de ser o oficial responsável pela gestão ambiental do quartel. Daí a ideia de encargo. Também posso ter incumbências. Com periodicidade eu tenho sempre uma incumbência. Uma relatoria, por exemplo, é uma incumbência. Tem hora que eu sou relator de material, tem hora que eu sou relator da folha de pagamento, tem hora que eu sou relator do municiamento. Isso é uma incumbência. Tá? E eu posso ter uma comissão. O que é uma comissão? É uma atribuição subsidiária. Por exemplo, vai ter um evento, uma formatura, uma cerimônia e precisam de um oficial para representar o quartel. Eu estou lá. É uma comissão. Precisam de oficiais para compor a guarda-bandeira. Eu estou lá. É uma comissão.
eu estou representando a minha OM e muitas vezes estou representando a própria Marinha do Brasil. Então, além das atribuições principais, eu tenho as atribuições acessórias, o encargo, a incumbência e a comissão, como eu acabei de exemplificar aqui. Ok? Então, atribuições principais e atribuições acessórias, é disso que fala o artigo 26.